Olá! Então, hoje a gente vai falar de uma doença que ela é muito prevalente, principalmente na faixa etária pediátrica, que é a otite média aguda. Pois bem, vamos começar primeiro definindo o que é a otite média aguda. Ela vai ser basicamente uma infecção do ouvido médio. O ouvido médio é uma região do nosso ouvido, é uma parte do nosso ouvido em que estão localizadas estruturas importantes responsáveis pela nossa audição. E quais são essas estruturas? É a porção interna do tímpano, a câmara timpânica, os ossos do ouvido, os pequenos ossos do ouvido, que é o martelo, estribo e a bigorna, e a tuba auditiva. E como eu vou falar isso melhor na fisiopatologia, mas já abordando inicialmente, essa otite média aguda, ela é ocasionada por infecção viral ou bacteriana. E ela é decorrente de uma complicação causada, na maioria das vezes, por um resfriado, uma gripe, uma infecção de via aérea superior. Pois bem, falando agora da epidemiologia, é uma doença, como eu disse anteriormente, que vai acometer, na grande maioria das vezes, a faixa etária pediátrica. E ela possui dois picos principais de incidência. Em crianças de 6 aos 12 meses de idade, que é a faixa etária que o sistema imune ainda não está tão desenvolvido, tão maduro, e um segundo pico, que é entre os 4 e 6 anos de idade, que são pacientes que coincidem com o início da vida escolar, a ida a creches, que essas crianças vão ter um contato com outras crianças e vão ficar mais suscetíveis, sim, a infecções de vias aéreas superiores, que podem complicar e desenvolver um quadro de otite média aguda. Vale ressaltar ainda que a otite média aguda ela é mais prevalente em crianças do sexo masculino. Além disso, alguns pacientes específicos têm uma maior probabilidade a desenvolver a infecção ou até mesmo de se reinfectarem, que é o caso de pacientes com histórico de uma otite média recorrente, pacientes que possuem algum tipo de anomalias craniofaciais, principalmente a que vale destacar é a fenda palatina, algum grau de imunodeficiência e, além disso, pacientes com trissomia do cromossomo 21. Pois bem, falando agora da fisiopatologia da otite média, a gente pode, em primeiro lugar, vale ressaltar que a otite média ela é causada, como eu disse anteriormente, por vírus e bactérias. Esses vírus e bactérias eles vão promover a inflamação e a obstrução desse ouvido médio. E geralmente, na grande maioria das vezes, elas são secundárias a um quadro de resfriados, infecções respiratórias ou até mesmo infecções de garganta, devido a uma passagem de micro-organismos das vias aéreas para a orelha. Porque, anatomicamente, a gente tem uma comunicação do nosso ouvido médio com a nossa nasofaringe. E essa comunicação vai predispor a passagem desses micro-organismos que estão na nossa nasofaringe para a nossa ouvido médio, predispondo, então, a ocorrência de infecção dessa região. Pois bem, vale ressaltar que a grande maioria das vezes, de 90% dos casos de otite média aguda, são causados por uma infecção bacteriana que é secundária a uma infecção viral. E quais são essas bactérias que são mais prevalentes? Temos, em primeiro lugar, a que vale destacar a maior importância, é a pneumococo, a Streptococcus pneumoniae, que corresponde a mais de 50% dos casos. Em seguida, temos a Haemophilus influenza e a Maraxelas catarrhalis. Vale destacar também quais são os patógenos virais que estão mais relacionados com o quadro. A gente tem o vírus sincial respiratório, que, abrindo um parênteses, também é o vírus que é responsável pela bronquiolite viral aguda, na faixa etária pediátrica principalmente, influenza, coronavírus, adenovírus e metapneumovírus humano. Pois bem, continuando a falar da fisiopatologia, é importante aqui a gente falar de um conceito anatômico da tuba auditiva das crianças. Por quê? A tuba auditiva, anatomicamente falando, ela vai apresentar ela é diferente da tuba auditiva dos adultos. Em geral, a tuba auditiva das crianças ela vai ser mais curta, ela vai ser um pouco mais horizontal e menos funcional. E isso vai trazer algum certo prejuízo. Por quê? Essa tuba auditiva menos funcional vai dificultar
a drenagem de secreções do ouvido médio para a nossa nasofaringe, fazendo com que essas secreções se acumulem nessa região, predispondo à proliferação bacteriana principalmente. Então, essa alteração anatômica que a gente tem na tuba auditiva das crianças é o principal mecanismo fisiopatológico para o desenvolvimento da otite média aguda. Por isso que a otite média é uma doença que é praticamente exclusiva da faixa etária pediátrica, em razão dessa alteração anatômica dessa tuba auditiva, também chamada de trompa de Eustáquio. Pois bem, falando agora do quadro clínico, da sintomatologia que essas crianças, que esses pacientes irão apresentar. O sintoma inicial habitual é a otalgia, dor de ouvido, muitas vezes associado a uma perda auditiva. Os lactentes, eles podem ou não apresentar otalgia. Na maioria das vezes vão apresentar irritabilidade ou dificuldade de dormir. Além disso, vão estar com uma amamentação, uma alimentação prejudicada. Vai estar com uma diminuição do apetite. Além disso, febre, náuseas, vômitos, diarreia vão ocorrer com frequência em crianças pequenas, numa faixa etária de 1 até uns 3 anos mais ou menos. A otoscopia, a que a gente vai falar em seguida, é um exame importante para evidenciar a integridade da membrana timpânica. Pois bem, falando agora do diagnóstico. O diagnóstico da otite média aguda, ele vai ser baseado em 2 critérios. O critério clínico e através do exame otoscópico. Como que vai ser a clínica desse paciente com otite média aguda? Vai ser um paciente que vai chegar no seu consultório com uma história prévia de IVAS ou alergia, associado a um quadro de otalgia. Além disso, o paciente pode apresentar também sintomas auditivos, como a hipoacusia ou uma dor à palpação do mastoide, que é esse osso que a gente tem atrás do nosso pavilhão auditivo, do espaço retroauricular. Pois bem, agora falando da otoscopia, que é a parte do exame físico que a gente vai avaliar. A otoscopia, ela vai servir para avaliar as características macroscópicas da membrana timpânica. Se tem a presença de hiperemia, se tem uma opacidade, abaulamento, se tem a presença ou não de líquido. E, além disso, vai verificar se essa membrana timpânica está móvel ou não, se tem uma diminuição da mobilidade. Pois bem, continuando falando do diagnóstico, eu trouxe aqui algumas imagens. Essas 2 imagens superiores vão evidenciar uma membrana timpânica normal, de pacientes normais, sem otite média aguda. Já as 2 de baixo são membranas timpânicas inflamadas, que estão relacionadas à otite média aguda. Pois bem, através da otoscopia, a gente pode identificar possíveis alterações na membrana timpânica. A membrana timpânica normal, ela geralmente vai ser translúcida, vai ter uma coloração perolada ou levemente acinzentada e vai apresentar uma mobilidade durante a manobra de valsalvo. Vale destacar aqui que se a otite média for causada por bactéria ou por vírus, a membrana timpânica vai ter uma diferença. Se for uma membrana timpânica se for uma otite média aguda causada por vírus, a membrana timpânica ela vai se apresentar com uma leve opacidade, vai ter uma hiperemia leve ou moderada e vai ter ausência de abaulamento. Esse abaulamento é um pouco controverso. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, abaulamento é exclusivo de otite média aguda bacteriana. Porém, alguns outros estudos mostraram que pode existir um grau de abaulamento em otite média aguda viral. Então, fica esse questionamento. Porém, na imensa maioria dos casos, abaulamento é sugestivo de otite média bacteriana. Já na otite média bacteriana, a membrana timpânica vai ficar o quê? Ela vai ficar opaca, vai ter uma hiperemia maior, mais intensa. Além disso, vai ter a presença de abaulamento e diminuição da mobilidade. Aqui tem um bom exemplo de um abaulamento. Podemos ver nessa imagem que a membrana timpânica está muito abaulada, muito dilatada. Além disso, outros achados são sugestivos de infecção bacteriana.
Porque, como a gente sabe, a infecção bacteriana geralmente promove um quadro mais grave, mais arrastado. Então, quais são os sinais e sintomas que vão fazer a gente pensar numa possível otite média aguda bacteriana? Vai ser uma otalgia súbita, uma febre alta, geralmente mais de 39 graus, vômitos, náuseas, o paciente pode ter a presença de otorreia, saída de secreção, e uma história de otalgia intensa nas últimas 48 horas, que a gente vai pensar numa membrana timpânica perfurada. Eu trouxe aqui um diagnóstico diferencial importante de otite média aguda, que muita gente confunde, que é a otite externa. O nome é parecido, mas as duas doenças não têm praticamente nada a ver com a outra. A otite externa, ela vai acometer vai ter uma lesão do meato acústico externo. E ela não está relacionada à infecção de via aérea superior. E além disso, a otite externa ela vai ser mais comum em adultos, diferente da otite média, que é mais comum na faixa etária pediátrica. Como que vai ser a clínica? O paciente vai ter também otalgia, especialmente quando ele traciona o pavilhão auditivo. Ele vai sentir uma dor, vai ter uma dor de ouvido associada a esse tracionamento do pavilhão auditivo. Além disso, pode apresentar prurido, hipoacusia e pode ter febre, mas isso é muito raro. Geralmente não tem. Na otoscopia, a membrana timpânica vai estar normal. Não vai ter sinais de inflamação, não vai ter hiperemia, não vai ter abaulamento. A hiperemia vai estar concentrada no meato acústico externo e pode, em algumas situações, ter otorreia. Então, membrana timpânica normal, não vai ter comprometimento da membrana timpânica na otite externa. E quais são os fatores de risco? Quais pacientes estão mais suscetíveis a desenvolver essa otite externa? Ela é chamada também de otite do nadador. Por que recebe esse nome? Porque por duas razões principais. Nadadores, em geral, têm muito contato com a água dentro do ouvido. E a gente tem no nosso ouvido o cerúmen, que a cera de ouvido, popularmente conhecido, ela desempenha um papel de barreira protetora contra a entrada de patógenos no nosso ouvido externo, na nossa orelha externa. Então, nadadores vão, em razão desse contato constante da água, vai promover uma espécie de lavagem daquele cerúmen, vai tirar aquele cerúmen, fazendo com que essa barreira mecânica seja destruída, possibilitando então a entrada de eventuais bactérias ou vírus na orelha externa, provocando esse quadro de otite externa. Além disso, vale destacar também que o uso indiscriminado de cotonete não é uma coisa muito interessante de se fazer. Porque quando você usa muito cotonete, você remove essa barreira protetora, você vai remover esse cerume. E esse cerume, como eu disse anteriormente, é uma barreira de proteção, é uma barreira que vai dificultar a entrada de bactérias, de patógenos, que podem causar uma inflamação desse meato acústico externo e acarretando uma otite externa. Então, eu resolvi trazer esse diagnóstico diferencial porque muita gente confunde, porque o nome é parecido, otite externa, otite média, mas as doenças fisiologicamente e fisiopatologicamente não tem nada a ver uma com a outra. Pois bem, agora continuando a otite média aguda, vamos falar do tratamento. O tratamento inicial, na grande maioria das vezes, vai ser através da analgesia, para otalgia, que é feito com ibuprofeno, paracetamol ou, em alguns casos, pode fazer o uso da prednisona. Vale destacar que não deve ser usado antihistamínicos nem descongestionantes. Na grande maioria dos casos, não vai ser necessário fazer um tratamento com antibióticos. O tratamento de escolha vai ser o tratamento expectante, num período de 48, no tratamento expectante, que vai ser feita observação num período de 48 a 72 horas. Mais de 50% a 80% dos pacientes eles vão apresentar uma resolução espontânea. E essas resoluções espontâneas estão mais correlacionadas ao otite média viral. Vão evoluir bem sem o uso de antibióticos. Porém, em alguns casos específicos, o tratamento com antibiótico é indicado. Quais são esses casos? Todos os pacientes abaixo de 6 meses. Então, crianças abaixo de 6 meses têm que fazer o tratamento com antibiótico. Além disso,
Se o paciente apresentar uma otalgia moderada, grave, por um período prolongado, por mais de 48 horas, associado ou não uma febre alta, por volta dos 39 graus, também tem indicação de antibiótico terapia. Além disso, se o paciente, no exame otoscópio, foi evidenciado a membrana timpânica com um abaulamento bilateral abaixo dos 2 anos de idade, então, paciente abaixo dos 2 anos, que no exame otoscópio tem abaulamento bilateral, também é indicativo de uso de antibiótico. E, por fim, otorreia uni ou bilateral, saída de secreção mucopurulenta, de início agudo. E também pacientes imunossuprimidos ou com implantes cocleares, também tem indicação do tratamento antibiótico. Pois bem, falando de antibiótico terapia, qual que vai ser o tratamento? Em primeiro lugar, como eu disse anteriormente, o tratamento vai cobrir as principais bactérias causadoras, que é o Streptococcus pneumoniae, pneumococo, Haemophilus influenza e a Moraxella catarrhalis. Pois bem, qual que é a primeira escolha de antibiótico? Vai ser a amoxicilina, 50 mg, quilograma dias, 2 a 3 vezes ao dia, por 10 dias. Pacientes que fizeram uso de amoxicilina nos últimos 30 dias, ou tem um grau de resistência, ou tem uma refratariedade, otite média aguda, a gente pode pensar fazer essa amoxicilina numa dose maior. Podemos fazer essa amoxicilina numa dose de 70 a 90 miligramas, quilograma dia, de 2 a 3 vezes ao dia, por 10 dias. Ou podemos associar a amoxicilina com clavulanato, numa dose de 40 a 60 miligramas, quilograma dia, de 2 a 3 vezes ao dia, por 10 dias. Em pacientes que têm algum tipo de alergia, são alérgicos à penicilina, a gente pode fazer principalmente a claritromicina, 15 miligramas, quilogramas ao dia, 2 vezes ao dia por 10 dias. Ou a eritromicina, 50 miligramas, quilograma ao dia, 3 vezes ao dia por 10 dias. Então, para concluir, a gente falou bastante sobre otite média aguda e a gente deve ressaltar que são pontos importantes que a gente deve saber. Que a otite média aguda é uma doença que acomete principalmente a faixa etária pediátrica, que tem 2 picos de incidência, dos 6 aos 12 meses, dos 4 aos 6 anos, que está relacionada a uma infecção do ouvido médio. Então, na maioria das vezes está associada a uma infecção uma infecção secundária a um quadro viral, ou de uma infecção de vias aéreas. Então é importante a gente ressaltar que a prevenção dessa otite média é prevenir resfriados, gripes, principalmente em crianças menores, evitar o contato em aglomerações, em lugares muito cheios, a fim de evitar essa condição. Obrigado.